caros alunos. Então, no exemplo de agora, nós vamos estabelecer aqui, nós vamos resolver esse problema com a proposta aonde nós temos essa figura, um perfil aí, se você quiser puxar, que se assemelha-se a um trilho de uma linha férrea, aonde ele pede para que nós calculemos o centroide, nós estabeleceremos o centroide da figura, qual que é a coordenada desse ponto CT aí, onde eu chamo de centroide total ou centroide geral aí da figura, o centroide dessa figura, e com essa coordenada nós calcularemos o momento de primeira ordem em relação ao eixo horizontal, ao eixo da linha neutra horizontal, ok? Nesse exercício nós resolveremos por meio da aplicação da tabela, tá ok? Vocês vão perceber que é um meio mais rápido de solucionar, é um meio mais simples, tá ok? De chegar à solução. Como eu falei com vocês, existem os dois métodos. O método da equação, onde você monta uma linha de fórmula para solucionar e estabelecer qual que é a coordenada em x e y, ou xz ou yz aí, deste ponto, dependendo do eixo que você está estabelecendo, ok? E o método da tabela, aonde eu simplifico. Lembrando que a equação geral, de modo geral, seria essa: x, a posição x do centroide é o somatório do produto do centroide individual de cada uma das figuras analisadas vezes a área dessa figura sobre o somatório das áreas das figuras. Então, qual é o que eu preciso primeiro estabelecer aí? Observe que, como eu estou já calculando nos dois eixos, tanto em x quanto em y, eu estabeleço a quantidade de linhas de acordo com a quantidade de figuras a qual você dividiu essa geometria composta, dessa geometria plana que você está analisando. Observe que aqui nós dividimos em 4 figuras. Um triângulo, aqui ó. 2, um retângulo. 3, um outro triângulo. 4, o retângulo na parte superior. Aonde nós pegamos como ponto de referência, como eu já havia comentado com vocês, o canto inferior esquerdo. Nesse exemplo, não é dado, não é indicado esse eixo de referência, então eu adotei o canto inferior esquerdo, tendo a figura no primeiro quadrante do eixo cartesiano aí, então todas as medidas são positivas. E aí eu vou buscar o quê? O ponto de coordenada do centroide de cada uma dessas figuras. Observe aqui então que eu tenho C1, C2, C3 e C4. Eu vou buscar a distância em x de cada um desses pontos e em y de cada um desses pontos. A distância em x
em X e depois em Y. E aí eu estabeleço aqui, eu vou preenchendo a tabela. Quais são os dados das colunas? Então, esses pontos x e y de cada uma das coordenadas do centroide C1, C2, C3 e C4, a área respectiva de cada uma dessas figuras, no caso aqui, a área de um triângulo, a área de um retângulo, a área de um outro triângulo, a área de um outro triângulo, perdão, de um outro retângulo. Então, nessa condição, eu tenho as áreas. Depois eu vou multiplicar, vou ter o produto do centroide pela área. Feito isso, eu vou ter uma última linha aqui, aonde eu vou ter o somatório dessas colunas, que é o que eu preciso para estabelecer o centroide que eu estou calculando. Observe o seguinte, então. Observe que o primeiro triângulo aqui, ó, a distância de x da origem para o ponto C1. Essa distância total é 138. O retângulo tem base de 38. O centro aqui, que nós chamaríamos, se fosse na mecânica dos materiais, isso aqui um perfil de uma linha férrea. Nós chamaríamos isso aqui de alma, de aba inferior ou mesa inferior e mesa superior. Então, esse triângulo à esquerda aqui, observa que ele tem 50 de base. 50 vezes 2, 100. Dividido por 3, 33,33. Então, eu tenho 33 milímetros aqui, ó, ou 0,33 milésimos de metro para essa distância. 38 dividido por 2, 19. 50 mais 19, a coordenada em x de C2 é 69, 0,069, ou 69 milésimos de metro. Para o cálculo de C3 aqui, ó, então nós temos 50 mais 38, 88, mais 1/3 de 50, que dá aproximadamente 16, um pouquinho. Então, 88 mais 16, 104,7 milímetros, ou 0,1047 do metro aí. Para o ponto C4 aqui em cima, em X, ó, ele é linear a C2, porque nós temos uma figura concêntrica aqui. Nós temos uma para o ponto C2 aqui, C4. Para o ponto C4, nós temos uma figura aqui que ela é simétrica. O lado esquerdo é igual ao direito. Então podemos ver que ela é colinear ao ponto C2. Por isso, a distância dela da origem aqui, é 69 milésimos do metro aí, ou 69 milímetros. Um ponto bem interessante aqui, ó, você observa que você tem que considerar essa região aqui. Então, como daqui, ó, aqui eu tenho 50 milímetros, essa região aqui, ela tem 12 milímetros. Então, 12 com mais 57, que é a metade de 114, então eu teria 57 mais 12, 69. É uma outra forma de você estar achando esse valor. Então, achamos todas as coordenadas em X.
Agora as coordenadas em Y, ó. 1/3 de 38, 12,7. Arredondando, tá ok, gente? 12,7. Então eu tenho 0,0127 do metro, ou 12,7 milésimos do metro aí, ou 12,7 milímetros. Tanto para C1 quanto para C3. Para C2, observa que eu tenho 38 mais 100. 38 mais 100, eu tenho 138. 138 dividido por 2, 69. 69 milímetros ou 69 milésimos do metro aí. E para C4 aqui em cima, ó, observa que eu tenho 138 mais 25, que dá aí 163 milímetros ou 163 milésimos do metro, ok? Calculando as áreas agora, a área de um triângulo, base 50, altura 38, vezes dividido por 2, 950. Observa que eu estou colocando todas as unidades em metros, tá ok? A mesma área do triângulo à esquerda é do triângulo à direita, de 1 e de 3 são iguais. Depois eu tenho a base de 38 vezes 138, o retângulo de C2 aqui, ó, da figura 2. E a figura 3, a figura 4, eu tenho o retângulo de 114 por 50, que dá 5,7 vezes 10 a menos 3. Somei tudo isso, tenho esse somatório das áreas. Agora eu vou fazer o produto, ó, do centroide em X pela área e do centroide em Y pela área. Observem que aí eu tenho esses valores. E agora é só aplicar na fórmula. O produto do centroide pela área dividido pela área. Então eu achei que o centroide da figura em X é 69. Precisava calcular? Não. Calculei para vocês verem que vai bater exatamente em cima do eixo de simetria dessa figura. Observa que ela é simétrica, o lado esquerdo é igual ao direito. Ela sendo simétrica, então o centroide em X está no meio aí. Só fiz isso aqui para nós conferirmos essa condição, tá ok? Tanto que o exemplo não pede o eixo em X, ele só pede o centroide em Y, porque é uma peça simétrica. Mas calculamos aqui para tirar essa dúvida. E em Y, então peguei o produto do centroide em Y vezes a sua área, o somatório, dividido pela área, pelo somatório de áreas. Então achei que a altura do centroide aqui, ó, em Y é de 102,4, ou seja, esse ponto aqui, ó, da origem até esse ponto C2, o ponto do centroide total aqui, eu tenho 102,4 milímetros, até nesse ponto aqui, ó, da origem até esse ponto. Então eu tenho uma altura de 102,4 milímetros. Perfeito. Achei agora o ponto de referência, a altura de referência da nossa linha neutra aqui, ó, que passa exatamente no seu centroide. Então observe que agora nós vamos calcular o momento de primeira ordem. Observe que eu tenho 102 menos 138 daqui, ó, eu tenho 135,6, um restantezinho do triângulo
do retângulo aí da figura 2, que nós chamamos aqui de 1 linha e 2 linhas. O retângulo superior eu passei a chamar agora de 2 linhas e o complemento aqui, ó, dessa região acima da linha neutra aqui, ó, horizontal, eu chamei de 1 linha, para calcular o momento de primeira ordem da parte superior e o momento de primeira ordem da parte inferior. Se você quiser calcular o momento de primeira ordem da figura total, ele é igual a zero. Principalmente se ele for simétrico. Por exemplo, se nós pegarmos aqui, ó, o da esquerda para com a direita, o momento de primeira ordem do lado esquerdo o momento de primeira ordem da direita, que ali é positivo, menos o momento de primeira ordem da direita, da esquerda, da direita positivo, da esquerda negativo, eu teria aí esse cara igual a zero. Ele seria igual a zero. Aqui ele vai ter uma tendência igual a zero, por causa dos arredondamentos. Você vai ver que vai dar uma diferençazinha lá no final. Mas uma diferença onde que tende a zero. Ok? Então observem que, como é que eu vou calcular isso? Eu aplico essa fórmula. O somatório do centroide das figuras que eu redividi aí acima da linha neutra, vezes a sua área. Só que agora, esse centroide não é mais em referência ao ponto em que eu calculei a origem. Que eu calculei o centroide, a origem aqui. Agora, esse centroide que nós estamos pegando aqui é em referência à linha neutra. Por isso que eu só estou trabalhando com a parte superior aqui, ó. Então, o centroide agora é em referência à linha neutra. Fique atento a essa condição, tá ok? Então, observe que C1, linha, a altura dele aqui, ó, em Y1 linha, é quanto? A metade de 35,6, 17,8. Vezes a sua área, 38 de base e 35,6 de altura. O centroide de C2 linhas é quanto? 35,6 mais 25. Então deu 60,6. Vezes a base, vezes a altura. Aonde eu achei um momento de primeira ordem da parte superior de 369,5 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Calculando agora da parte inferior, observa que na parte inferior eu tenho 3 figuras. 1, 2 linhas, 2, 2 linhas, 3, 2 linhas. Então eu tenho centroide, a altura do centroide da figura 1, 2 linhas, vezes a sua área. Da figura 2, 2 linhas, vezes a sua área. Da figura 3, 2 linhas, vezes a sua área. Aonde eu tenho aí, ó, a altura desse cara em referência à linha neutra. Observe que agora, ó, eu não estou pegando mais em relação à origem, e sim a linha neutra. Porque é minha linha de referência, é minha linha neutra de referência. Observe então que eu tenho aqui, ó, 102 menos 1/3 de 38. Que aí deu 89,7. Vezes a área, mais a metade, como é uma área retangular agora, ó, de 102,4 por 38, a metade de 102, 51,4, vezes a base pela altura. E, como são iguais aí, a altura é a mesma, de C1, 2 linhas, e C3, 2 linhas, então, só multiplicar por 2. Observe que deu uma pequena diferença, ó. 369,5 para 369,659.
Aqui deu uma diferença de 159 nanômetros cúbicos. Ou seja, 159 vezes 10 a menos 9 metros cúbicos. A diferença deu mínima, tá vendo? Deu bem pequena. A parte inferior negativa, a parte superior positivo, subtraindo tem que tender a zero. Ok? Um grande abraço, gente. Qualquer dúvida, coloque exponha sua dúvida lá no nosso fórum. Pode mandar uma mensagem para mim lá pelo ambiente virtual, que na medida do possível eu estarei respondendo. Bons estudos, um forte abraço e até a próxima. Valeu!